Olá, hoje eu quero falar com você que recebeu um diagnóstico de câncer de mama. Como se você estivesse vindo na minha consulta, no meu consultório, como a gente estivesse agora frente a frente no meu consultório, para nossa primeira consulta após esse diagnóstico tão pesado, que é o diagnóstico de câncer de mama. Em primeiro lugar, o que é câncer? Câncer é uma desorganização celular. As células crescem tão rápidas, se proliferam tão rapidamente, que pode acontecer como eu costumo falar, como tudo que é muito rápido não é bem feito, pode acontecer de ter um erro, né? Um erro na replicação, na duplicação celular, em várias etapas do mecanismo de proliferação celular. E isso pode ter fatores externos como a poluição, a alimentação, sono, bebidas alcoólicas, tabagismo, tudo que a gente já conversou muito por aqui sobre medidas de prevenção primárias, prevenção secundárias, fatores modificáveis, fatores não modificáveis, tudo que a gente sempre vem conversando no meu Instagram há muito tempo e no meu canal do YouTube. Mas agora que você tem esse diagnóstico, o que você vai fazer? Que exames você tem que fazer? Em primeiro lugar, mamografia, ultrassom e a biópsia, certo? A biópsia que vai dar o diagnóstico. Você teve uma lesão BRADS4, BRADS5, uma lesão suspeita no seu ultrassom, uma lesão suspeita na sua mamografia. E aí você fez uma biópsia, que pode ser a core biopsy, a mamotomia, guiada por ultrassom, guiada por mamografia, e veio lá carcinoma mamário. Existem basicamente 3 tipos de câncer de mama. O primeiro deles, que é a forma mais inicial, a fase mais inicial do câncer de mama, alguns profissionais até gostam de chamar de pré-câncer. Eu não, eu gosto de falar que é realmente a primeira etapa do câncer de mama, que é o carcinoma ductal in situ. Esse carcinoma ductal in situ é a fase mais inicial, é a fase que geralmente se apresenta como microcalcificações. E isso vai se desenvolver muito lentamente, em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, a gente não sabe em quanto tempo esse carcinoma ductal in situ vai se desenvolver realmente num nódulo, num carcinoma invasivo. E aí nós temos o carcinoma invasivo. O carcinoma invasivo não é um carcinoma metastático. Muitas vezes a gente lê carcinoma invasivo e já fala, puxa, eu devo estar com metástase porque invadiu. Não, ele chama invasivo porque ele invadiu a membrana, ele está formando um nódulo. E nós temos 2 tipos principais de cânceres. Os ductais, que nascem dos ductos, que um dia levaram ou vão levar o leite até o mamilo, e o lobular, que é aonde é produzido o leite, os lóbulos mamários, tá bom? A mama é composta de lóbulos, ductos e gordura, basicamente. Então, eu costumo falar para as pacientes que elas precisam chegar no meu consultório com a mamografia, claro que quando não tem todos os exames, a gente vai pedir os que não estão presentes, claro, para fazer uma consulta bem completa. Mas geralmente a paciente chega com mamografia, com ultrassom e com o resultado da biópsia. Ou então eu vou solicitar a biópsia e ela retorna com o resultado da biópsia. E aí o que acontece? A biópsia, ela tem um resultado. Esse resultado se desmembra em 2. O resultado ele é chamado de anatomopatológico e imunohistoquímica. Eu costumo dizer que o tumor de mama, assim como todos os tumores, tem nome e sobrenome. O nome é esse que eu falei para vocês: carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal invasivo, carcinoma lobular, e tem vários outros tipos de câncer: carcinoma mucinoso, tubular, apócrino, micropapilar, papilífero, vários outros subtipos, mas a principal são esses 3 que eu citei, são os que a gente mais vê no consultório. E a imunohistoquímica é o sobrenome do tumor. E ela é muito importante, porque ela vai dizer aonde que você está. Porque existem 4 tipos submoleculares principais de câncer de mama, que são os luminais, que a gente divide em luminal A e B, que são os tumores que têm receptor de hormônio positivo, ou seja, receptor de estrogênio, receptor de progesterona positivos,
e o HER2 negativo. HER2 é uma proteína que confere alta agressividade ao tumor, e quando ela vem negativa, significa que o tumor é menos agressivo. Aí tem as pacientes que têm os tumores HER2 positivos, ou seja, terceira classificação, então tem os luminais, luminal A e B. O HER2, que quando expressa a proteína HER2 positiva em número de cruzes, uma cruz, duas cruzes, três cruzes. Quando a gente quer falar que um tumor é HER2 positivo, ele precisa ter 3 cruzes no HER2, na proteína. E isso significa que ele é um tumor mais agressivo, mas também que ele responde a vários tratamentos extremamente inovadores que mais para frente eu vou trazer aqui com a palavra de um oncologista clínico que entende muito melhor de medicação do que eu. Eu entendo mais da parte de cirurgia, porque é o que eu realmente faço. Sou mastologista cirurgiã. E tem os oncologistas clínicos que fazem a parte das quimioterapias e hormonoterapias. E quarto e por último, tem os tumores triplo negativos. Então, luminais, A e B, HER2 e triplo negativos. Triplo negativos é quando eles não têm nenhum desses que eu citei positivos, ou seja, eles não têm hormônio positivos, nem receptor de estrogênio positivo, nem de progesterona positivo, nem a proteína HER2 positivo. Então, ele é um triplo 3 vezes negativo, certo? E é um dos tumores mais agressivos, infelizmente, um tumor que cresce muito rápido, que gosta de pegar axila, gosta de ir para outros locais do corpo, mas com o tratamento que a gente tem hoje, dificilmente isso acontece, tá? O tumor tem que estar muito avançado para a gente ter metástases com esses tumores triplo negativos. Esses tumores triplo negativos, antes, eles eram extremamente perigosos porque tinham poucas medicações para eles. Agora, a gente tem bastante medicação, novas coisas que estão saindo semanas a semana. Eu digo semana a semana porque é mesmo, semana a semana, novas terapias estão saindo para esse tipo de tumor, tá bom? Assim como para o HER2, assim como para os luminais. Muito bem, então você chegou com o diagnóstico, a gente vai avaliar, em primeiro lugar, nome e sobrenome, em segundo lugar, o tamanho do tumor. Esse tumor tem mais ou menos de 2 centímetros. Se esse tumor tem menos de 2 centímetros, geralmente nós vamos começar com cirurgia, principalmente se eles forem dos tumores luminais, dos tumores que respondem a hormônio. Agora, se eles forem menores que 2 centímetros e eles forem triplo negativos e HER2 positivos, a gente pode conversar com o oncologista clínico para começar o tratamento com quimioterapia. Então, chegou na consulta com o mastologista, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos decidir se meu tratamento vai começar com cirurgia ou com quimioterapia. Geralmente, para os triplo negativos e para os HER2 positivos, a gente começa com quimioterapia antes. Essa quimioterapia antes a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. Para os tumores luminais menores que 2 centímetros, a gente começa com cirurgia antes, que a gente chama de cirurgia upfront, cirurgia na frente. E depois que a gente vai ver se precisa ou não de quimioterapia. Fechado? Muito bem. Então, a gente vai analisar o tamanho do tumor, vai analisar se tem algum gânglio maxilar comprometido, certo? Se tem algum gânglio suspeito no exame físico, por isso que eu falo para vocês, sempre nas caixinhas de pergunta que vocês mandam no Instagram toda segunda-feira. Doutora, eu vou fazer químio. Doutora, o que é essa bolinha embaixo da minha axila? Eu não sei, eu preciso examinar. O exame físico é que vai realmente definir se você tem uma axila suspeita ou não. Os exames de imagem, o ultrassom, a ressonância, até a própria mamografia, podem sugerir se você tem realmente um linfonodo suspeito, mas não é certeza. Certeza a gente vai ter com uma biópsia, como eu sempre digo, certeza a gente só tem com biópsia. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai ver qual é o método que foi visto melhor esse linfonodo, geralmente quase 100% das vezes é o ultrassom. E se eu achar realmente que na palpação e na imagem tem alguma coisa estranha no linfonodo axilar, vou pedir uma biópsia. Ou pode ser uma punção por agulha fina ou pode ser uma punção por agulha grossa. Muito bem. Confirmado que o seu linfonodo não
tem doença e que o seu tumor é um tumor inicial e não é dos mais agressivos, vamos começar pela cirurgia. Cirurgia conservadora, uma cirurgia mais radical. O que é uma cirurgia mais radical? É a mastectomia, é tirar toda a mama. Ou então tirar toda a mama, preservando a pele e a areola, que a gente chama de adenectomia ou adenomastectomia. Então, fazer a cirurgia depende muito do tamanho do tumor e do tamanho da mama. A gente chama isso de relação volume, tumor, mama. Eu preciso examinar o tamanho da mama, o tamanho do tumor, para saber se eu consigo tirar esse tumor com margens de segurança adequadas. Se eu consigo tirar esse tumor com margens de segurança adequadas e ficar mesmo assim com um resultado estético legal, ótimo, eu consigo fazer uma cirurgia conservadora. Então, uma cirurgia conservadora é quando eu preservo a mama, mas mantendo a cirurgia a segurança oncológica, certo? E eu posso pedir para um plástico entrar comigo ou para um cirurgião mastologista. Existem cirurgiões mastologistas que fazem as reconstruções. Eu faço alguns tipos de reconstrução, outras eu chamo meu colega cirurgião plástico ou cirurgia plástica, para que na hora você fique curada, né? Retire todo o tumor e fique também bonita, fique com a mama com uma cosmese legal, né? Com uma estética legal. Quando você tem mais de um foco de tumor, você tem tumor em mais de um quadrante, que a gente divide a mama em 4 quadrantes, né? Quando a gente tem tumores em mais de um quadrante, ou então na ressonância magnética, que é algo que eu sempre peço para as minhas pacientes quando eu estou propondo uma cirurgia conservadora, e de repente no nosso planejamento pré-cirúrgico eu percebo que existe um realce, um brilho na ressonância suspeito, não necessariamente aquilo é um tumor, mas aquilo pode virar um câncer no futuro. Então, eu preciso incluir essa área da ressonância magnética no meu planejamento cirúrgico. Eu já sei que eu preciso incluir isso no meu tratamento cirúrgico, de forma que eu não consigo fazer uma cirurgia conservadora. Eu vou fazer uma cirurgia, uma mastectomia ou uma adenomastectomia, ou seja, a adenomastectomia é quando a gente preserva a areola e o bico. Em relação à axila, a gente vai fazer o esvaziamento da axila no primeiro momento só quando a gente tem um grande acometimento axilar, tá? Muito bem, fizemos a cirurgia, deu tudo certo. E qual é o próximo passo após a cirurgia? Toda vez que a gente faz uma cirurgia conservadora ou que um tumor tem mais de 5 centímetros inicialmente, você vai fazer a radioterapia. E o que é a radioterapia? A radioterapia é um feixe de elétrons que vai na sua mama. Você geralmente faz de 5 a 15 sessões. A maioria das pessoas faz 15 sessões, tá? Essas sessões são semanais, de segunda a sexta, 5 minutinhos por dia. O chato é ir e voltar do hospital todos os dias, porque em si o procedimento é rápido. Sábado e domingo você tem um descanso, faz a radioterapia e é muito importante na radioterapia você não se expor ao sol e seguir todas as orientações do médico radio-oncoterapeuta. Por quê? Ele vai te passar os cremes para você usar. Lembrando que na hora da radioterapia, na hora que você está fazendo a sessão de radioterapia, tem que estar tudo bem limpinho, sequinho, sem creme, porque senão pode prejudicar o resultado, tá bom? E por que a gente faz a radioterapia? Porque há muitos anos atrás a gente tirava a mama de todo mundo, a gente tirava a mama, tirava os gânglios, fazia linfadenectomia para todo mundo, e nem faz tanto tempo atrás assim. Agora a gente viu que fazendo uma cirurgia conservadora, oncologicamente segura e fazendo radioterapia, as taxas de recidiva local e sobrevida global, elas se mantiveram, elas são iguais, muito parecidas àquelas pacientes que tiraram a mama inteira. Então, às vezes tem pacientes que chegam para mim e falam, não, doutora, eu quero tirar a mama toda, eu prefiro tirar a mama toda porque eu vou me sentir mais segura. Eu falo, olha, mas você tem um tumor pequeno, não precisa, a gente consegue tirar o seu tumor e com margens de segurança, fazer uma coisa oncologicamente segura e até mesmo sem cirurgia plástica. E fica muito legal, a grande maioria das pacientes gosta do resultado, do que a gente propõe, do que a gente faz, do que a gente entrega.
E aí faz a radioterapia. E a radioterapia, inclusive, melhora o aspecto da cicatriz. Deixa a cicatriz mais fininha. Quais são os efeitos colaterais da radioterapia? Os efeitos colaterais da radioterapia são locais, ou seja, como se você tivesse tomado um banho de sol sem protetor solar. Fica bem vermelho, fica bem sensível. Quem é mais branquinha sofre mais, algumas pacientes têm bolhas, mas tem pacientes que passam muito bem com quase poucos sintomas, tá bom? Mas geralmente são locais. Algumas pacientes relatam cansaço, fadiga, tosse. Algumas pouquíssimas pacientes relatam dificuldade para engolir, mas geralmente a radioterapia é um tratamento mais tranquilo, tá bom? E quando é necessário a quimioterapia? O que é a quimioterapia? A quimioterapia é medicamento na veia, né? Então você pode tomar o medicamento direto na veia ou pedir para o seu médico cirurgião, mastologista ou para um cirurgião vascular passar um dispositivo que vai na veia profunda e coloca um dispositivo aqui embaixo da pele que chama portocate. Faz uma anestesia local aqui, espeta com um gelzinho, espeta a agulha direto no portocate e infunde o quimioterápico, infunde o medicamento, de forma que você não tem que ficar toda hora que você vai fazer a quimioterapia, você não precisa ficar pegando a veia toda vez, porque as veias na quimioterapia parece que somem, parece que escapolem do corpo, assim. Então, conversar com seu cirurgião sobre colocar um portocate, conversar com seu médico oncologista sobre colocar um portocate é muito importante. E quem decide que você vai fazer a quimioterapia é o médico oncologista clínico. Por isso que eu vou trazer depois no meu canal, no Instagram e no YouTube, vídeos de oncologistas explicando como que é a quimioterapia, como que ela é feita, quais são os efeitos colaterais, mas já adianto. Primeiro, o efeito colateral mais chato, que mais deixa as mulheres tristes, com certeza, sem nenhuma dúvida, é a queda do cabelo. Existe a touca térmica, que é uma touca gelada. Ela é tão gelada, que ela constringe os vasos perto do folículo piloso da cabeça, de forma que o medicamento quimioterápico não chegue até os folículos pilosos e o cabelo não caia. Só que às vezes o cabelo fica muito falhado, não dá certo, cai muito e as pacientes acabam optando por não usar mais a touca térmica e raspar. E tem pacientes que se dão muito bem e a touca térmica vai super bem, tá? Então, é muito individual, assim como sintomas colaterais. Muitas pacientes, elas me relatam que o que elas mais sentem quando elas fazem a quimioterapia é que elas sentem um cansaço muito grande. Como se estivessem pegando uma gripe, como se estivessem ficando doentes mesmo. Isso geralmente 1 a 2 dias depois que receberam a quimioterapia, não na hora da infusão do medicamento, não na hora da quimioterapia propriamente dita, tá? E quanto tempo dura uma quimioterapia? Geralmente a pessoa fica de 4 a 5 horas recebendo a medicação, tá bom? E quanto tempo dura o tratamento todo? Também isso o oncologista clínico que vai definir. 3 meses, 4, 5, 6 meses. Depende do seu tipo de tumor, depende da sua tolerância à quimioterapia, se você vai fazer a quimioterapia semanal, tem quimioterapia que é de 21 em 21 dias, tem quimioterapia que é mensal. Então, tem outras medicações que entram como quimioterápicos, mas na verdade não são quimioterápicos, são terapias-alvo, imunoterapias, que aí é um tema extremamente extenso que já foge até um pouquinho da minha alçada, tá bom? Mas eu vou trazer especialistas para contar para vocês como que funciona, tá? E a gente vai destrinchando isso ao longo dos vídeos a seguir. E depois que acabou o tratamento, depois que você fez a cirurgia, você fez a quimioterapia, você fez a radioterapia, e você fez a hormonioterapia, que na verdade devia se chamar anti-hormonioterapia. O que é a anti-hormonioterapia? A anti-hormonioterapia, ou popularmente hormonioterapia, é uma medicação via oral que você vai tomar só quando você tem aqueles receptores de hormônio que eu falei lá no começo. Quando você tem esses receptores de hormônio positivos, ok? E aí,
o que acontece? Você toma medicações para inibir, para bloquear os seus receptores de hormônio aos seus próprios hormônios. Então é isso que esses bloqueadores seletivos fazem. Eles bloqueiam, eles se encaixam nos seus receptores de hormônio de forma que os seus próprios hormônios, os seus hormônios intrínsecos, ajam menos na sua mama e nas células do seu corpo, por consequência. Em alguns locais, eles vão agir ao contrário, eles vão agir com mais avidez e na mama e em outros locais do corpo com menos avidez. É uma coisa muito complexa, muito extensa para a gente falar num vídeo de 20 minutos, ou então num Reels de 30 segundos a 1 minuto. Mas para vocês entenderem, é um tratamento via oral, que dá efeitos colaterais sim. Tem o tamoxifeno, que dá efeitos colaterais como o calorão, queda de libido, corrimento vaginal, sangramentos vaginais irregulares. Existe um risco aumentado para quem tem trombose, então quem tem risco de ter trombose não pode tomar. Existe um risco mínimo, muito pequeno de câncer de endométrio, por isso que a gente vigia o endométrio da paciente quando a gente está fazendo esse tipo de tratamento, com ultrassom transvaginal, sabendo se a paciente está tendo sangramentos, tá bom? E tem um outro tipo de hormonioterapia que chama inibidor de aromatase, que é o grupo do anastrozol e letrozol. Esses, o principal efeito colateral são as dores articulares. Muitas dores articulares, ressecamento da pele, tá bom? E que geralmente vão embora quando a paciente faz atividade física, vão embora ou pelo menos diminuem bastante, porque ir embora eles não vão, mas eles diminuem bastante quando a paciente faz atividade física, alongamento, musculação. Musculação é uma maravilha para essas pacientes, natação, caminhadas, corridas, qualquer tipo de esporte que você gostar, tá? Muito bem, então terminado o tratamento. Terminado o tratamento, que eu digo é que você fez a cirurgia, a químio, a rádio e agora está ou não, dependendo do seu tipo de tumor, tomando a medicação via oral, está só no controle. Como é feito o controle de uma paciente que terminou o tratamento de câncer de mama? O controle nos primeiros 5 anos é feito semestralmente. Eu costumo dizer que a gente casa com a paciente, ou seja, para as pacientes que vêm com os maridos, com os companheiros ou com as companheiras, eu falo, olha, agora nós somos um trisal, porque nós vamos viver para sempre juntos. Não tem alta da mastologia, você vai ficar sempre comigo, eu vou sempre estar controlando os seus exames, o seu bem-estar, as suas queixas, sempre disposta a ouvir o que está acontecendo com você, mas nos primeiros 5 anos a gente vai fazer de 6 em 6 meses, ou seja, 6 meses só com exame físico e 6 meses com exame físico e exames de imagem, sendo eles mamografia e ultrassom, e para alguns casos eu gosto de solicitar também a ressonância magnética, tá bom? Nesses primeiros 5 anos o acompanhamento é assim, e depois dos primeiros 5 anos você recebe uma alta fictícia, porque eu falei, a gente casou, nunca mais vai ter alta, mas você vai passar comigo uma vez só por ano e vai fazer mamografia e ultrassom uma vez por ano para o resto da vida, assim como todas as mulheres acima dos 40 anos deveriam fazer. Eu acho que é isso que a gente fala numa primeira consulta para uma paciente que tem câncer de mama. É claro que quando você passar comigo, eu vou ter os seus dados específicos do seu tipo de tumor, da sua idade, das suas comorbidades. O que são comorbidades? Problemas de saúde, dos seus hábitos de vida, se você faz atividade física, se você fuma, se você ingere bebida alcoólica, como é o seu manejo de estresse, como é a sua relação familiar. Tudo isso é conversado numa consulta mais tranquila, e a consulta ela é demorada mesmo de primeira vez, às vezes eu atraso um pouquinho as minhas pacientes e todo mundo entende porque sabe que primeira vez tem muita dúvida, é muita informação. Esse vídeo em 25 minutos eu dei muita informação, eu falo muito rápido, costumo falar muito rápido, até peço aos pacientes me pausarem um pouquinho, mas é isso, a gente está começando Outubro Rosa e eu gostaria de que vocês soubessem como é uma consulta com um mastologista, o que o mastologista vai te explicar, deve te explicar numa primeira consulta com ele, tá bom? Então, o seu tipo de tumor, o seu tipo de cirurgia, se você vai começar com químio ou com cirurgia,
se você vai ter que fazer radioterapia depois. Às vezes a gente não consegue dar essa resposta logo de cara, mas tem algumas pacientes que já dá para falar, tá bom? O que é hormonoterapia, quais são os efeitos colaterais que você vai sentir e como é o acompanhamento quando o tratamento termina. Tá joia? Um grande beijo, eu fico por aqui, até o próximo vídeo.